Tendo que assim, né, o líder, ele não é o que ele tolera, é o que ele não tolera. Então, se um líder, ele tolera pessoas que não vendem na equipe, ele vai ter uma equipe que não vende. Se ele tolera pessoas que não vão para a imobiliária, ele vai ter uma equipe que não vai para a sede, não vai para a imobiliária. E a alta performance é o quê? A alta performance é fazer acima da média por um longo tempo, né? Então eu entendo que a liderança de alta performance é o quê? É aquele líder que está sempre colocando o seu time em desconforto, né? Vai estar sempre colocando em desconforto. Porque o que eu falo é assim, ninguém chega na alta performance dentro da zona de conforto. Então isso está muito claro. Diretamente de Curitiba, o 6º episódio do Chama que Vende, eu tenho o prazer de anunciar um convidado especial, um grande amigo, um irmão, um profissional fora de série, alta performance, líder da equipe, gerente geral da Imóveis de Primeira, bicampeão de vendas dos anos 2023 e 2024, criador da equipe e gestor da equipe SEALS da Marinha Americana, ex-personal trainer. Seja bem-vindo ao Chama que Vende, meu amigo Felipe Machado. Fala, Chinasso, é um prazer estar aqui. 9 anos na Imóveis Primeira, né? Então é um prazer estar aqui para contar essa história, contar tudo que a gente passou aí durante esses 9 anos, 10 de Imóveis Primeira e 9 que eu estou lá dentro. Então estou muito feliz de estar aqui hoje. Não, e o prazer, para mim, é enorme, né, Machado? A gente se conheceu hoje dentro de uma academia, falar um pouquinho aqui sobre a sua transição de carreira, né? Da academia a um líder de equipe e um profissional de alta performance, né? Hoje, os nossos ouvintes vão descobrir aí o que você está fazendo de diferente no mercado, que está mudando o mercado imobiliário. Bora começar, meu amigo? Bora lá. Então vamos lá, Machado. Hoje a gente vai falar muito aqui sobre o teu método, né? Que é os 5 pilares da alta performance em vendas e a mentalidade de campeão. Além disso, sobre os workshops presenciais que você vem fazendo, que está movimentando o mercado. E o pessoal está curioso para saber qual é o objetivo desses workshops, Machado. Qual que é a ideia, né? Nos últimos 2 anos e meio, eu me desafiei, né? Que eu sou movido a desafio. Então eu me desafiei a ler muito, né? Então eu comecei em 2023, eu coloquei uma meta de 36 livros e eu li os 36. Do ano passado eu li 50, esse ano eu li mais de 40. E eu já fiz alguns treinamentos com o Caio Carneiro, com o César Raik, faço mentoria com o César Raik, e eu cheguei a um ponto que eu falei, eu vou ficar lendo até quando, né? Então eu preciso transbordar isso. E eu já transbordo isso para minha equipe, já trago isso, mas eu senti que eu precisava trazer isso para o mercado, né? Então, apesar de ser concorrentes, né, as pessoas que estão indo no workshop, mas eu acho que isso é importante a gente trazer esse movimento de educação para o mercado, né? Acho que o mercado imobiliário ganha com isso. Você falou que tem aí uma rotina de leitura, né? Mas eu acho que existe muito um método também para ler, né, estudar e aplicar. Você quer dar alguma dica para o pessoal que está nos ouvindo aí sobre esse método que você usa para ler e aplicar? Eu aprendi com o Caio Carneiro que as pessoas de sucesso são as pessoas que aplicam rápido. Então, muitas vezes você vai ler um livro, você vai num treinamento, num workshop, você precisa de um insight, 2 insights, né? Que é para você realmente, às vezes, apertar um parafuso da tua operação, virar uma chave. Então, o principal de um livro é exatamente isso. Você não precisa pegar 30 insights de um livro, mas pegar 1, 2 e realmente aplicar. Então, quanto mais rápido você conseguir aplicar, você consegue ter resultado. E você entender na tua operação o que daquele livro pode te ajudar, né? Eu tenho alguns temas que eu já sou intencional, né? Livros de liderança, de marketing, livro de rotina, disciplina. Então, eu busco temas que vão me agregar no meu treinamento, né, da equipe. Certo. E o que eu acho mais bacana, né, que quando eu me pergunto o que dar para um corretor de presente, eu sempre falo, dê um livro, né? Que você está doando conhecimento, provavelmente aquele livro a pessoa já testou, já validou e está lá comprovado. As pessoas vão economizar tempo lendo quem já chegou no topo. Exatamente, isso é uma outra dica, assim, né? A maioria dos livros que eu leio, eu vejo ou o César Raik posta, ou o JJ, alguém já que tem um resultado já postou, né? Então Legal. Você já vê que essa pessoa leu, validou, né? Então já você encurta um caminho, porque tem muitos livros, né? Então você já pega um livro que uma pessoa que já está num nível acima já está lendo, então acho que isso é um quarto de caminho bom ali. O seu corretor, quando vende, você presenteia ele com o livro, certo? Isso, certo. Uhum. Legal. Então vamos dar início aqui nas nossas perguntas, para os ouvintes conhecer você melhor, saber o que você vem fazendo de diferente para ser um gerente bicampeão da maior imobiliária de lançamentos de Curitiba e Santa Catarina. Machado, conta pra gente, como foi essa virada de chave da musculação
para a entrada no mercado imobiliário? Em 2016, né, eu trabalhava na academia no Batel. Quando você chegou para mim e falou, quer ganhar dinheiro, quer parar de contar repetição? E foi algo assim que eu falei, era uma profissão totalmente diferente, né? Então eu pensei naquilo e aquilo, né, ficou ali na minha cabeça, mas não levei muito a sério no momento. Eu também dava personal no Alphaville, né, onde eu caminhava com uma aluna minha em volta do campo de golfe. Fora do clube, mas em volta do campo de golfe. E eu comentei com ela, um amigo meu me convidou para trabalhar na imobiliária. E aquilo, falei para ela, ficou meio que por isso. Semanas depois a gente estava caminhando ali em volta do campo de golfe, tinha uma placa assim, fincada na grama, só tinha a placa do empreendimento mesmo. Daí ela comentou comigo, veja com o seu colega, já que ele falou que você vai trabalhar no mercado imobiliário, e veja esse imóvel para mim. Daí conversei contigo ali sobre esse empreendimento, ainda não tinha entrado na imobiliária. Resumindo, 3 dias depois, estava sentado na mesa da incorporadora, uma venda de mais de R$2 milhões, uma roupa emprestada e uma comissão lá de mais de 40 mil na época, estamos falando de 2016, né? Hoje seria em torno de 60, 70 mil reais, que realmente ali eu falei, opa, isso aqui funciona e eu vou viver disso, né? Então aquela foi eu fiz um caminho contrário, né? As pessoas, elas entram no mercado e ganham dinheiro, eu tive uma entrada inusitada. Você já entrou ganhando dinheiro, né? Muito dinheiro. Mas eu acho que aqui fica um insight poderoso para quem está nos ouvindo, que o papel do líder é essa provocação, né? Quantas vezes eu provoquei você a sair da sua zona de conforto, olhar fora do seu raio de atuação e dizer, aqui tem uma oportunidade para você mudar de vida, e estamos aqui 9 anos depois para contar essa linda história que eu tenho muito orgulho de participar e poder ter mudado a tua vida. E hoje eu vejo que você buscou preparo, buscou conhecimento, se qualificou e está mudando a vida de muitos profissionais, né? Hoje a sua equipe ali tem quantos corretores, Machado? Com 21 corretores. 21 corretores. E você começou do zero, né? Comecei do zero. E comecei 2 vezes, né? Eu já fui, para quem não sabe, eu me tornei gerente em 2018, fracassei naquele momento por alguns motivos e aprendi, né? Eu coloquei muitos corretores novos junto, a gente apostou num produto que era um produto difícil de venda, enfim, voltei a ser corretor, né? Voltei, né? A gente começou na MP Norte novamente, depois voltei a ser, ou seja, aquilo, eu entendo que o fracasso é o professor da excelência, né? Então, aquilo me trouxe alguns insights que quando eu voltei a ser gerente em 2021, eu já fui de uma forma diferente e isso fez com que eu aprendesse, né? Com esse período. Muito bom. E o segundo insight dessa nossa conversa, né? Que foi esse marco da sua primeira venda com a cliente Ariane, que, por sinal, quero mandar um beijo para a Ariane. Ariane, você é uma cliente especial para Imóveis Primeira. A gente tem um carinho muito grande por você, principalmente pela primeira venda do meu amigo Felipe Machado, por ser uma cliente recorrente da Imóveis Primeira. Um grande beijo para você, Ariane. E essa venda marcou a tua história, né? Exatamente. Porque foi uma venda de valor alto, um imóvel de alto padrão, você nem estava inserido ainda no mercado, você me pediu ajuda, a gente foi lá, fez a venda. Lembro muito bem que foi um garden do empreendimento Holy One, que tem uma vista para frente do campo de golfe do Alphaville, né? Sim. Aquela venda foi uma virada de chave para você entrar de fato na profissão, porque eu lembro muito bem, você comprou um carro, Nike Shox e um telefone. E no outro dia você já estava duro e falou, cara, como que eu faço para fazer a segunda venda, né? E foi esse marco, né, Machado? Mas eu acho que o que fica de insight é o seguinte, né? Para os nossos ouvintes, principalmente quem trabalha, que é prestador de serviço, né? Porque hoje o personal é prestador de serviço. Sim. O ambiente da academia é um ambiente fértil, sim, né? Principalmente o personal, que ele está dando aula hoje para empresários. E normalmente aqueles empresários, eles treinam em academias próximas ou ao seu trabalho ou às suas casas, sim, né? Então, logo, o comportamento dessa clientela é consumir imóvel próximo à academia, sim, né? E foi o que aconteceu com você, né? Uma cliente que morava dentro do Alphaville e a gente sabia que tinha poder aquisitivo para estar adquirindo um imóvel. Sim. Mas acho que o segundo insight é o seguinte, o próprio personal que está nos escutando agora, olha a mina de clientes que ele tem, aonde ele já tem uma vantagem competitiva de quem está entrando no mercado agora e não tem cliente, porque ele já tem uma carteira de clientes. Além disso, ele tem disciplina, porque o personal acorda cedo e dorme tarde. Ele tem rotina, porque ele tem que trabalhar de segunda a sábado, sim, né? E ele tem carteira de clientes, que é o mais difícil hoje para o mercado imobiliário. Então, qual a dica que você dá hoje para um personal que está escutando o nosso podcast? A maioria das nossas vendas, se você pegar o BI lá, são vendas de carteira ou indicação, né? Então, o personal está com a faca e o queijo na mão nesse sentido, né? Porque quando a pessoa te conhece, ela vai, né? É meio caminho andado ali para você fazer uma venda, porque existe uma confiança. Então, o personal hoje ele pode fazer a venda ainda
fazendo a transição, porque eu falo assim, muitas vezes o corretor que ele tem dois empregos, ele não dá certo na profissão. Mas quando a pessoa faz uma transição, que é o quê? Não, eu ainda não consigo me manter na profissão, mas foi como eu fiz, né? Eu quero ser corretor vai ser meu plano A. Porém, eu vou fazer essa transição. O personal, ele consegue fazer essa transição, até porque os horários muitas vezes são contrapostos. Ele pode dar aula de manhã, como eu fazia uma época, dava aula 6, 7, 8 da manhã, ia para a imobiliária e dava aula no final do dia. E usar essa carteira, de fazer isso um relacionamento. Além dos clientes, você pode pedir indicação dos próprios alunos seus, né? Então, você cria uma rede de relacionamento e você pode começar a faturar comissões altíssimas, né? E aos poucos você ir migrando, né? Como eu fiz na época, quando eu me tornei gestor, aí mesmo eu resolvi parar de dar aula, porque eu entendo que daí eu precisava estar full time. Mas você consegue, além de tocar as duas coisas ao mesmo tempo nesse início, aproveitar todo esse network, todo esse ambiente, né? Normalmente você treina numa academia boa, aquele cliente teu do personal, ele é um cliente A. Ele vai ter um amigo A, né? Ele vai indicar o outro cliente. Então, ele frequenta bons ambientes. Então, o personal que quiser inserir na profissão, ele vai conseguir já de começo ter clientes de um bom relacionamento e fazer vendas, né? Aí você deixou um outro insight na mesa, né? Sobre o planejamento que você fez quando você conciliava duas profissões. Eu lembro muito bem que a gente sentou e eu passei uma tarefa para você, qual eu falava, agora que você está inserido no mercado, mas ainda não está inserido 100%, porque você foi aos poucos fazendo essa transição, eu te passei um método, né? Sim. Eu te passei uma tarefa que era, comece a falar para os seus alunos que você está dentro do mercado imobiliário. E aí você começou a reparar que a cada 2 pessoas que você falava, uma comentava que tinha comprado um imóvel recentemente ou vendido um imóvel nos últimos 6 meses. Sim. Né? E o assunto imóvel, ele passa a ser uma recorrência a partir do momento que você ligou o alerta dizendo que você era corretor, porque você vai para a academia, o pessoal está falando de imóvel, você vai na igreja, o pessoal está falando de imóvel, você vai para a balada, estão falando de imóvel. E o imóvel passa a ser um desejo e aí você vê que tem muita oportunidade na mesa, né, Machado? Exatamente. Mas vamos dar sequência aqui, falando um pouquinho da Imóveis de Primeira, que é a empresa que você trabalha, é a empresa que você ajudou a chegar aonde a gente chegou, né? Com a tua postura de líder. Vamos falar de estratégia e futuro. Por que você acredita que a Imóveis de Primeira é o lugar certo para construir a sua trajetória? Porque eu entendo que o maior ativo de uma empresa são pessoas. E a Imóveis Primeira, ela valoriza muito as pessoas. Em qual sentido? A gente tem vários cases dentro da Imóveis Primeira, pessoas que entraram como corretor, se tornaram coordenador, né, se tornaram gerente, passaram diretor e chegaram até sócio-diretor, que é o caso do Vinícius. Entrou como estagiário, se tornou sócio-diretor. Então você tem o caso do Augusto, o próprio, eu mesmo fiz todo esse trajeto. Então eu entendo que esse plano de carreira que existe dentro da imobiliária, existe em poucas empresas, né? Então a pessoa que ela quer realmente chegar num cargo mais alto, se tornar um diretor, um gerente geral, dentro da Imóveis Primeira, ela consegue ter esse caminho e ainda consegue ter uma ajuda, né? Um auxílio, eu digo, de treinamentos, né? Um auxílio gerencial, um auxílio da diretoria, enfim. Então isso acho que é o principal ponto, né? A valorização das pessoas dentro da empresa. Eu acho que você é a prova real que o plano de carreira ele funciona. Num certo momento, muitas pessoas têm resistência, né? Sim. De seguir o plano, porque tem um escalonamento de comissão. Exatamente. E hoje você vê a empresa atingindo 10 anos, né? A gente vai completar 10 anos como Imóveis Primeiro e eu sou o criador e o fundador desse plano de carreira. E eu acho que o que está por trás disso, que no curto prazo as pessoas pensam muito em comissionamento. Sim. Mas no longo prazo as pessoas pensam em jogar o jogo no crescimento profissional, a retenção, a carreira e principalmente o reconhecimento profissional e as oportunidades que a empresa gera, né? Isso eu vejo muito no mercado imobiliário, né? Isso é recorrente tanto em imobiliárias quanto em construtoras. Pessoas que mantêm, não que ela vai ficar a vida inteira dentro, né? Eu sou um pouco fora da curva, tá 9 anos dentro da mesma empresa, mas eu entendo que as pessoas que criam raízes, que conseguem fazer esse plano de carreira, hoje elas estão melhores do que as pessoas que ficam pulando de galho em galho dentro do mercado imobiliário. Legal. Para quem aí tá curioso em saber o que é o plano de carreira, né, Machado? Eu acredito muito. Por que esse plano de carreira foi criado, né? Justamente para valorizar os profissionais que estão há mais tempo dentro da imobiliária, se dedicando, se qualificando e tendo resultado. Porque a gente sabe hoje que o nosso mercado ele tem uma barreira baixa de entrada. Sim. Então tem muita gente entrando. E aí não é justo você pagar o mesmo comissionamento para uma pessoa que nem é corretor ainda, que está estagiando, para uma pessoa que já é corretor, já tem resultado. E isso diferencia o agente do mercado em relação ao comissionamento das pessoas que estão entrando como estagiário para depois se tornar um corretor e se tornar um corretor
Gold, tendo uma performance durante o período de 3 meses, que são as avaliações. Além disso, hoje você ocupa o cargo de gerente geral, né? Certo. Que é o próximo passo para ser diretor de vendas, né? Sim. Fale um pouquinho mais sobre essa migração do gerente geral ali. Então, esse ano eu me tornei, por mérito de ser bicampeão de vendas, né? Fui convidado a ser gerente geral, no que entra mais ou menos no que você falou, né? Ela segue o plano de carreira. Você começa, hoje eu tenho 3 gerentes júniores, passo antes dos corretores se tornarem gerente, e os 3 gerentes júniores da minha equipe eram corretores, né? São de dentro da empresa, ou seja, é mais um fortalecimento do nosso plano de carreira, né? Então, a ideia agora é formar 4 gerentes que se tornaram gerentes júnior, que se tornarão gerentes, cada um com 10 a 15 corretores, onde em 2026 a ideia é se tornar diretor e ter uma sede própria, já com uma imobiliária formada, né? Então a gente faz uma transição mais ou menos lá o Flávio Augusto, né? Faz no WhatsApp, que é você realmente abrir uma sede já com tudo funcionando, né? Com esses gerentes já performando, os corretores já vendendo. Então, acho que isso é muito saudável para a empresa. Muito legal esse tema que você está abordando. Muitas pessoas perguntam como que funciona o plano de gerente dentro da Imóveis Primeira. E eu acho que o gerente ele tem que vir de dentro de casa, né? Você não vai encontrar um gerente pronto fora aí no mercado, até porque ele vai vir cheio de vícios, até ele... Não tem a cultura, né? Até ele se adaptar à cultura da empresa, até ele montar uma equipe, provavelmente ele morra no meio do caminho, né? E você citou a elevação, né? O teu crescimento dentro da empresa, que é baseado em 3 pilares, né? Você foi avaliado para se tornar um gerente geral. Primeiro, o resultado, né? Porque, na minha opinião, se você não tem resultado no mercado imobiliário, você não consegue abrir portas. Segundo, é a contratação de corretores. E terceiro, a retenção. Então, você, além de ter resultado, teve uma média de contratação muito boa e de retenção, ao qual fez você subir para gerente geral e mirar a diretoria, né? Sim. Vamos lá, dando sequência aqui, Machado. O que mais diferencia o posicionamento da empresa perante os concorrentes, na sua opinião? Eu vejo que 2 coisas, né? A gente tem muita questão da educação lá, questão de conhecimento, né? Então, a empresa, ela foca muito nisso, né? Então, a gente teve universidade de vendas. Na Hipernorte, por exemplo, hoje mesmo eu fiz um treinamento lá sobre o processo de venda, né? Então a gente tem toda sexta-feira lá um treinamento na Hipernorte onde a gente traz tanto a parte de capacidades, habilidades, quanto em treinamento de produtos, enfim. Então a gente trabalha muito nisso e o que eu vejo que a Imóveis Primeira se diferencia é a inovação. Então a gente está sempre à frente do mercado, né? A gente lá no OAS, lá atrás, há 2 anos e pouco atrás, a gente que criou os jantares. E hoje todas as imobiliárias fazem jantares. É normal, nada se cria, tudo se copia. Mas a gente está sempre um passo à frente, né? E agora a gente está vindo com a IA que liga, né? Então é uma IA que vai causar uma revolução no mercado. Então é mais uma vez a Imóveis Primeira à frente do mercado, então inovando, porque quem sai na frente sempre bebe água limpa, né? Maravilha. Que bom que você tocou nesse assunto, né? Principalmente, pois é um assunto que está em alta hoje no mercado. Falar de inteligência artificial, todo mundo faz aquele olho de Mônica, quer saber o que está acontecendo. Mas eu acho que a inteligência ela não vem para substituir o corretor e sim para aumentar a eficiência. E um dos nossos propósitos de estar colocando a IA que liga é justamente para que a gente tire o corretor, né, da função de prospecção em massa e passe a treinar o corretor em cima de técnica de vendas, que hoje vendas é treinável, não precisa ter dom, né, para vender. Você pode treinar o cara e é isso que você vai falar daqui para frente no episódio. E aí a IA vem para aumentar o número de prospecção e levantada de mão e o corretor se preparando mais para atender esse cliente. Você já soltou o spoiler, né? Exatamente. Então vamos lá, Machado. Como a cultura de liderança e alta performance impacta no seu time e nos seus resultados? Eu entendo que assim, né, o líder, ele não é o que ele tolera, é o que ele não tolera. Então, se um líder, ele tolera pessoas que não vendem na equipe, ele vai ter uma equipe que não vende. Se ele tolera pessoas que não vão para a imobiliária, ele vai ter uma equipe que não vai para a sede, não vai para a imobiliária. E a alta performance é o quê? A alta performance é fazer acima da média por um longo tempo, né? Então, eu entendo que a liderança de alta performance é o quê? É aquele líder que está sempre colocando o seu time em desconforto, né? Vai estar sempre colocando em desconforto. Porque o que eu falo é assim, ninguém chega na alta performance dentro da zona de conforto. Então isso está muito claro. Legal, então hoje você tem um método para liderar seu time. Sim. Né? Você tem o costume de fazer reunião de equipe, one-on-one. Como que você tira os teus corretores da zona de conforto? Eu sempre mando, a primeira coisa é domingo eu mando a agenda da semana.
né? Porque eu entendo que a organização da semana é domingo, né? Segunda-feira já começa o redemoinho, começa a endomarketing, confusão. Então, um corretor que ele não se organiza no domingo, ele já está muito atrás dos outros, né? Então, ele já precisa estar muito certo o que ele vai fazer na semana. Segunda-feira, a gente tem uma reunião geral sempre às 9h30 e às 11h eu tenho o alinhamento da equipe, que é o quê? Onde a gente vai direcionar, né? Na nossa empresa, a gente trabalha muito com a agenda da semana, né? Então, toda semana, basicamente, muda a estratégia, né? O produto às vezes é o mesmo, mas as estratégias mudam. Então a gente está sempre alinhado com isso. E lógico, o ano a ano com os corretores, isso pelo menos, se não for semanalmente, é quinzenalmente. Por quê? Porque cada corretor, a gente tem um mercado muito grande de lançamentos, né? Então a gente atende muitas incorporadoras. Então às vezes o corretor, cada um tem seu foco, mas todos precisam estar sabendo de todos os produtos, né? E daí a gente faz um alinhamento. Eu gosto muito de alinhamento de expectativa, né? Não é nem cobrança. Então a gente faz um alinhamento de expectativa. Vamos trabalhar tal produto, vamos fazer dessa forma, vamos fazer tantas prospecções e depois a gente faz uma nova reunião para ver se aquilo ali está batendo ou não, porque para a gente entender aonde está o furo da operação. Mas esse desconforto é exatamente isso, essas reuniões de alinhamento de expectativa, né, para a gente chegar num resultado com o corretor. Legal, Machado. Quais são as metas de vendas e os planos futuros da companhia? A gente está agora com uma meta desse ano de 500 milhões, né? Estamos bastante no caminho, né? Esse mês aí a gente está com uma meta de 100 milhões. E o ano que vem eu vejo que a gente tem uma meta de expansão, né? Então eu entendo que a gente está com gerentes gerais aí que podem se tornar diretores e diretores, sócios-diretores. Então eu vejo que a gente está num caminho de boa expansão, né? E principalmente agora com a IP da Brava, onde a gente está com o mercado lá. Eu estive na Brava agora no feriado. É impressionante o que tem de tapume naquela cidade e a qualidade dos produtos, né? Então vai virar a praia realmente do alto poder aquisitivo. Então eu vejo que a Malcimeira, com a IA, com essa expansão para Praia Brava e com o fortalecimento do time interno, eu vejo que a gente tem um time comercial muito bem preparado. Eu vejo que a gente está num caminho muito, muito certo aí para poder passar dos 500 milhões e buscar aí caminhos maiores para o ano que vem. Vale ressaltar, né, que a nossa meta era 750 milhões, né, no ano. Sim. A gente iniciou o ano cravando 750 milhões, porém, com esse cenário econômico, né, Selic a 15%, inflação alta, guerra pelo mundo, incertezas em todos os lugares, né, a gente teve que se adequar e vamos buscar os 500 milhões, né, meu amigo? Vamos buscar. Vamos lá. Na Imóveis Primeiro, a gente não vende imóvel, né, Machado? Se constrói resultado, legado e futuro. Exatamente. Dando sequência aqui na virada de carreira e aprendizado, que isso você dá aula, Machado, o que mais aprendeu trazendo disciplina e rotina no mundo fitness para as vendas? Então, eu fui personal por 10 anos, né? E competi, para quem não sabe, no fisiculturismo por 1 ano, né? Então, isso foi para mim, acho que o maior aprendizado, né? Porque eu me comprometi a fazer 200 dias de dieta, fazer 200 dias de cardio de manhã. Então, eu me tornei o campeão mundial que eu falo de fazer as mesmas coisas todos os dias. E o vendedor, ele é o atleta ele é o atleta da vida real, né? Então ele realmente faz a mesma coisa que um atleta. Ele treina todo dia, ele toma mais não do que sim. Então eu entendi, quando eu trouxe para o mercado imobiliário, que quando você faz o básico bem feito, você tem resultado. O que é o básico bem feito? É o que as pessoas erram, é fazer as mesmas coisas todo dia. É chato prospectar todo dia, mas é o que precisa ser feito. O gerente dá trabalho, você tem que falar com o teu corretor todo dia, mas é o trabalho, né? Não dá trabalho, isso é o trabalho. Então eu vejo que o corretor, que ele prospecta todo dia, faz follow-up na sexta-feira e agenda visita no sábado, ele vende, né? Então a gente tem vários casos aí, se você pegar Paloma Albuquerque, se você pegar aquela Alemanha que foi campeã do Parque Global, em lugares diferentes, em épocas diferentes, é o que funciona, é o básico bem feito, né? Então muitas vezes o corretor, ele quer inventar uma fórmula mágica, mas o básico bem feito é o que funciona. Na gestão é a mesma coisa. É fazer reunião segunda-feira, é fazer one-on-one, é fazer elemento de expectativa. Então eu entendi que fazer as mesmas coisas certas todos os dias, você chega no resultado muito maior do que os outros. Certo. E para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, Machado, que estão pensando em fazer uma transição de carreira, assim como você estava fazendo há 9 anos atrás, e a gente sabe que é aquele momento que dá um frio na barriga, onde vem as incertezas, as inseguranças, que você começa a procurar, a falar com pessoas. Qual a dica que você dá para os nossos ouvintes, principalmente profissionais liberais, que estão querendo migrar das suas áreas para o mercado imobiliário e para a Imóveis Primeiro na gestão do Machado?
É o que eu falo, né? O mercado ele é difícil. Ele é um mercado um dos mais difíceis que existe, né? Então eu sou muito claro quando eu vou fazer uma entrevista que eu falo que não vendo a Disney, né? Porém, ele é um mercado muito recompensador. Ele é um mercado transformador, né? Eu transformei minha vida no mercado imobiliário. Conheço várias pessoas que transformaram, principalmente financeiramente, né? E os dois principais recados que eu deixo é o seguinte: se você for entrar no mercado, entre para rachar. E se você. E o outro recado que eu deixo é seja o tipo de pessoa que rói o osso até o fim. Porque o mercado ele precisa de muita resiliência. Né? Então, essas são as duas coisas que eu. Não entre meia boca, não fique. Né, não encare como um bico. Né? E se você for entrar, você precisa ter uma resiliência, porque no meio do caminho vão ter muitas nuances ali que vão. Se você não continuar, você vai desistir. Então vamos falar do perfil do vendedor de sucesso, né? Muitas pessoas que estão querendo entrar no mercado imobiliário me abordam, até porque pela rede social a gente expõe o nosso dia a dia, né? Sim. E eu acho que o recado que eu posso dar para quem está nos escutando, que a nossa tese do vendedor de sucesso ou do corretor de sucesso ela é baseada em 3 pilares, né? Primeiro, a ambição. Então, se você está nos escutando agora, tem ambição, venha para o mercado imobiliário. Por quê? Porque os nossos ganhos, eles são ilimitados, né? Você não precisa... Depende unicamente do seu esforço para ganhar aquilo que você almeja. Segundo, técnicas. Venda não é dom, vendas é técnica. E técnica é treinável, é todos os dias. Quanto mais você treina, melhor você fica. E por último, a gestão das emoções, né, Machado? Você, como comentou agora, você vai receber muitos não. Como que você vai lidar com isso, né? Como que você vai lidar com as frustrações que o mercado imobiliário carrega. Sim. E aí a gente vê muitas pessoas saindo do mercado porque não tem gestão emocional para lidar com todas as objeções que acabam acontecendo no mercado. Você quer falar um pouquinho sobre esses 3 pilares? Até porque assim, né? Primeiro, ambição, né? O vendedor que não tem ambição, ele tá fadado a fracasso. E eu falo do vendedor de alta performance, né? Você pode até fazer uma venda ou outra, mas a gente tá falando de pessoas medianas. Mas o que eu entendo? Isso até abrindo um parênteses, né? Quando alguém pergunta para mim, você prefere uma pessoa talentosa ou uma pessoa esforçada? Eu vou sempre no esforçado, porque o esforçado tem ambição. Ambição é a única coisa que você não consegue desenvolver. É muito difícil desenvolver em alguém. Exato. A técnica é treinável, como você falou. Né? Isso lá na Malcimeira é validado, porque a maioria das pessoas que entram, uma boa parte não era do mercado e se tornaram bons vendedores. Eu acho que eu tenho até um parênteses para contribuir aqui, né, Machado? Eu sou criador e fundador do método 7 Passos para fazer a primeira venda em 30 dias no mercado de lançamento imobiliário, que é um treinamento, um método que eu carrego há 14 anos, que vem dando certo ao longo dessa jornada, né? E como você falou, técnica, a gente está falando de funil de vendas, né? De prospecção, de qualificação, apresentação de produto, contorno de objeções, depois simulação de valores e condições de pagamento, e para daí chegar no fechamento, né, Machado? Exatamente. Finalizando com a gestão das emoções, tirando a parte dos investidores, a pessoa compra às vezes um imóvel na vida, 2, 3, e olha lá, então é uma venda, é a maior compra da vida da pessoa, então é normal, a maioria das pessoas, se hoje você pegar 50% da população, acho que não vão comprar imóvel na vida, então é normal você ter mais pessoas dizendo não do que sim, né, porque você não está vendendo uma calçadinha, você está vendendo um imóvel que é o maior valor que a pessoa juntou na vida. Então, se o corretor não entender, primeiro que ele vai receber mais não do que sim, e segundo que esse não é para ele, é para a oferta que ele está fazendo, não é nada pessoal com ele. Então, eu vejo muitas vezes o corretor, meu Deus, o que gritaram comigo e falaram que não, mas isso não é para você, a pessoa nem te conhece. Então, quando ele entende que essa objeção não é com ele e que isso é normal, faz parte do processo, quanto mais não, mais perto do sim ele vai estar, esse corretor vai dar muito mais certo no mercado imobiliário. Posso dar um spoiler já para o pessoal, Machado? Muitas pessoas estão mandando mensagem para mim para ter acesso a esse método, que é os 7 passos para fazer a primeira venda em 30 dias. E em breve nós vamos estar fazendo aí uma live, vamos estar abrindo esse método para você da Imóveis de Primeira, que já tem acesso a esse método, mas para você também que não faz parte do nosso ecossistema, nós vamos estar lançando um programa de treinamento online, onde as pessoas que estão fora do nosso ecossistema vão poder ter acesso e a gente vai compartilhar isso para ajudar o mercado a crescer, né, Machado? Exatamente. Então, Machado, já que a gente falou do método aqui, acho que agora a gente tem que abrir a caixa preta, né, meu amigo? Exatamente. Vamos lá.
se tem método, tem processo. Sim. Se tem processo, tem esteira. Se tem esteira, tem fluxo. Uhum. E se tem fluxo, tem funil. Sim. Né? Porque, na minha opinião, venda é matemática. Sim. E você é o criador do método 5 pilares da alta performance, Certo. que é o que você vem aplicando nos últimos 2 anos aí, ao qual você atingiu uma marca de 130 milhões de VGV com a sua equipe SEALs lá da Elite Americana, Sim. a equipe da Marinha Americana. Então conta para nós, entrando no método 5 pilares da alta performance, começando pelo bloco 1, prospecção inteligente. Vamos falar de alta performance. O que é prospecção inteligente na prática, Machado? Eu entendo que assim, né? Primeiro que trabalhar muito não é trabalhar certo. Então você tem que ter produtividade. E na prospecção é a mesma coisa, né? Você precisa ser inteligente no que você vai fazer, né? Não adianta você ligar de qualquer jeito e fazer de qualquer forma. Lógico, é matemática, mas você pode usar, por exemplo, as horas de ouro. Você precisa ter suas horas de ouro. E essas horas de ouro têm alguns momentos que são mais produtivos. Por exemplo, a hora do almoço é um horário que as pessoas atendem mais. No final do dia são os horários que as pessoas também atendem mais, porque você está indo para casa, tá com o filho no carro, ali ele atende no telefone, né? Então, o corretor entendendo que ele tem melhores horários para ligar, ele tem mais assertividade, né? Tem mais uma taxa de conversão melhor. E lógico, ele tendo um script melhor, isso tudo melhora. Mas o segundo ponto crucial é ele melhorando as suas listas. No sentido assim, se ele já fez um lançamento na região do Ecoville, se ele for organizado e tiver isso, né, no seu sistema ou planilhado, quando tiver o próximo lançamento ele já tem. Então isso pode ser feito por região, pode ser feito por marca de produto. Então a gente sabe que o cliente curitibano ele compra dentro da mesma marca, isso pode ser dentro do mesmo ticket, enfim. Então ele consegue melhorar, então ele não fica com aquela prospecção 100% fria, né? Ele já tem uma lista qualificada que ele sai na frente de muita gente. Então isso é trabalhado de uma forma intencional e inteligente. Lembrando que quando você fala lista, né, tá muito genérico, né? Mas a lista é uma somatória de todos os canais omnichannel que você adquire durante a sua jornada como corretor, seja ele de lead, seja ele de plantão de vendas, seja ele uma indicação, um cliente da academia. Sim. E aí você vai montando a tua base de clientes, é isso que você se refere. Exatamente. E quando você fala de prospecção inteligente, eu acho que o Vinícius, que é o diretor da Imóveis Primeira Norte, qual a sede você trabalha, até um abraço lá para o nosso amigo Vinícius da IP Norte, no último podcast ele indicou um livro, que é o Prospecção Fanática do Jeff Blount, que ele ensina técnicas de prospecções agressivas. Então, aí, o estágio do corretor, para ele começar na profissão, ele tem que saber prospectar. Exatamente. Se ele não sabe prospectar, ele vai estar fadado a não conseguir vender. Exatamente. Né? E até abre um parênteses, né? Qual que é o erro do corretor quando ele começa a vender? Ele para de prospectar. Então, porque quando o corretor entra, ele não tem muito o que fazer, ele tem que prospectar. Ele não tem. Agora, quando o corretor começa, por isso que às vezes a gente vê o corretor que está há algum tempo na imobiliária, ele para de vender. Porque assim, você vai precisar atender o cliente da visita, o cliente da proposta, mas se você no final do dia não se organizar para fazer prospecção todos os dias, o teu funil vai secar. Então você pode vender 10 milhões esse mês, mas mês que vem você não vai vender nada. Mas você então sabe isso é um erro que os corretores mais experientes acabam... Mas você sabe que lá dentro do método, quando você se prepara para iniciar o método, uma das rotinas é você se organizar para captar 30 clientes novos por dia. Aí o pessoal se apavora, né? Sim. Aonde que eu vou arrumar 30 clientes novos por dia? Mas daí esse segredo é só dentro da Imóveis de Primeira. Machado, vamos lá. Qual é o maior erro que um corretor comete na prospecção? Eu vejo que não só na prospecção, né, mas no mercado, como se é ser generalista. Então, o corretor que ele quer ser um prospectar clientes para aquele produto que ele está trabalhando, ele precisa ser um especialista. Ele precisa, por quê? Quando você vai falar com alguém na academia, quando você vai ligar para alguém, essa pessoa vai falar, o que tem de escola ali perto? O que tem de... O que você tem ali de mercado, por exemplo, perto? Então você precisa saber, você precisa ter ido no terreno, você precisa saber qual que tem o entorno, você precisa saber que lado que bate sol naquele terreno, saber sobre a construtora, saber sobre quais produtos a construtora entregou, quais são os concorrentes, porque o cliente vai te falar, eu visitei o produto X, que é um concorrente direto. Então se o corretor ele vai iniciar uma prospecção, né, seja no lançamento, enfim, ele não tiver essas informações muito bem claras, ele vai fracassar. Então eu vejo que isso acontece muito. Então, se você quer prospectar de forma eficiente, você precisa ser especialista, você precisa saber tudo sobre aquele produto que você está oferecendo. Não, que bom que você tocou nesse assunto. Acho que ao longo desses 10 anos a gente vem batendo muito na era do especialista e a gente vê que a cultura de crescimento da Imóveis Primeiro foi construída sobre essa tese. Sim. E eu vou revelar aqui
o porquê que a gente bate muito nisso, né? Há 3 anos atrás, a gente recebeu um convite de uma das maiores empresas do Brasil, que é o grupo Ayoshi, né? Ao qual ele se aproximou da gente e a gente montou uma parceria para fazer a comercialização dos seus produtos, que são produtos de alto luxo. Sim. E uma das exigências da construtora foi que a gente tivesse um gerente exclusivo e um grupo de corretores, até 7 corretores exclusivo da marca. E aí começou o primeiro ensinamento, né, Machado? Que quando a pessoa passa a ser exclusiva, ela vai se dedicar unicamente àquele portfólio. Vai defender, né? Exato. Então, quando ela mergulha dentro da construtora, né? Até a gente foi para Londrina e Maringá conhecer toda a estrutura da construtora, passar por um treinamento específico da marca, literalmente um banho de loja que falam, né? Uhum. O corretor passa a defender tudo que está embarcado de valor dentro daquela marca. Primeiro, a tradição da marca, do grupo. Segundo, os arquitetos que são contratados. Terceiro, todo o enxoval, o acabamento, o revestimento que é embarcado, a tecnologia de construção, a entrega no prazo. E aí, quando o cliente passa a ter alguma objeção, o corretor ele sabe construir valor, ele tem repertório para responder ao cliente, com muita habilidade até para não falar mal dos concorrentes, ele consegue fazer o método de comparação, dizendo, ó, sim, aquele produto é o nosso concorrente, mas aqui a gente tem uma vista para o parque, um acabamento premium, a empresa nunca atrasou uma obra e com muita elegância ele consegue contornar. E a gente vê que hoje os corretores, eles não são especialistas. Não. Né? Eles querem ficar um dia mostrando sobrado, outro dia apartamento na praia, no outro dia minha casa, minha vida, no outro dia terreno, e o mês passa e esse corretor não vende. O corretor não sabe dizer não, né? Então e hoje ele se perde. A gente tem aí um case de sucesso, que é a corretora tricampeã de vendas da imobiliária, que ela se dedica só a uma marca, a Ayoshi, e construiu uma carreira dentro da marca. Mas vamos dar a sequência aqui, meu amigo Machado. Prospectar não é falar com muitos, é falar com os certos, né? Exatamente. Dando aqui para o bloco 2, né, dentro do teu método. Contorno de objeções. Pilar de alta performance, né? O corretor que não sabe contornar a objeção não tem repertório. E onde que você adquire repertório? Lendo, né, que você comentou comigo. Qual a objeção mais comum hoje no mercado imobiliário? Quando você atende um cliente no mercado de lançamentos, principalmente. O famoso tá caro. Tá caro. Né? O famoso tá caro. Então até o pouco que você falou ali tem a ver com isso aí, né? O cliente fala, tá caro. Então, a habilidade do corretor é entender, ele diagnosticar o que esse cliente viu, né? Primeiro, assim, tá caro em relação ao quê, né? Porque isso é muito subjetivo. Então, se o corretor conseguir identificar se realmente esse cliente ele está comparando um produto da mesma região, né? Da mesma qualidade ou de marcas semelhantes, ou se realmente ele está comparando laranja com banana, que é o que acontece muito no mercado, né? O corretor, muitas vezes, aí você entra num cabo de guerra com o teu cliente, só que não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, o principal ponto nesse sentido é para você contornar essa objeção, é você realmente entender, para você, que nem você falou ali, se realmente, e aí você vai falar assim, não, esse meu produto, ele é assim, 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 ele entrega isso. Se você está curtindo esse episódio, uma pausa rapidinho, pois eu tenho um convite especial para você. Você sabia que vai ter neve de verdade em Balneário Camboriú? Pois é, está nascendo por aqui o maior clube privativo de luxo do Brasil, o Swiss Private Member Club. Imagine só, hotel 5 estrelas, beach club numa praia exclusiva, neve indoor, pista de patinação e mais de 40 experiências únicas só para quem faz parte desse universo. É surreal. E o melhor, tudo isso a 9 minutos da Barra Sul, pertinho do Passeio de São Miguel. Disponível o ano todo, quando você quiser. Se você quer saber mais sobre esse breve lançamento, comenta nesse vídeo, quero saber mais, porque o nosso time da Imóveis primeiro entrará em contato e passar as condições de pré-lançamento. Mas atenção, esse clube é apenas para convidados. Até mais. Existe alguma objeção impossível de derrubar, Machado? Não, nenhuma. O que acontece? O ser humano, quando ele não gosta de mudança, isso é normal. Toda vez que você muda, a primeira coisa que você acha ruim. Por quê? Porque o cérebro ele é feito para economizar energia, e mudança gera energia. Toda objeção ela é criada no inconsciente do cliente. Então, essa mudança, o cliente ele já está com o pé atrás. O segundo pé atrás é que ele entende, isso é inconsciente, né? Ele entende que o vendedor é uma ameaça. Então, você entende que você já vai atender ele já está com o pé atrás com você. Gosta de comprar, mas não gosta de vendedor, né? E o que realmente vai contornar todas as objeções? A confiança. A confiança é algo que vai quebrar qualquer objeção. Só que
a confiança tanto no corretor, quanto na construtora, no produto. E o que você vai aumentar a tua confiança? Conhecimento. É o que você acabou de falar ali sobre os corretores. Se o corretor, ele sabe tudo sobre o produto, ele sabe tudo, ele sabe falar, né, tudo exatamente do mercado, da construtora, ele vai contornando, tendo essa habilidade e vai ganhando confiança do cliente. Ou seja, e essas objeções, elas vão diminuindo. Né, e você vê como a gente está muito preparado e alinhado, né? Dentro do método que a gente acabou de comentar, os 7 passos para fazer a primeira venda, o primeiro passo é se tornar especialista do produto. E lá tem um questionário com mais de 20 perguntas que é feito, que são as perguntas que o próprio cliente faz no atendimento, que muitos corretores às vezes nem sabem responder, e que ele pode treinar antes de ir para o atendimento respondendo essas perguntas e se tornando um especialista, né, Machado? As perguntas são recorrentes, né? Muitas vezes. Vamos lá, dando sequência no bloco 3 do pilar dos 5 métodos da alta performance, a gente vai falar aqui sobre administração do tempo, Machado. Como organiza a sua rotina para dar conta da gestão, vendas e mentoria? Isso é boa. Então, como eu te falei, né? Eu me tornei o campeão de fazer as mesmas coisas todos os dias. E uma outra coisa que eu aprendi na educação física é que o corpo não tem calendário. Ou seja, ele não sabe se é domingo, se é feriado, se é sábado. Então eu de segunda a sexta acordo às 5 da manhã e sábado e domingo às 6. Então eu só dou uma horinha a mais, mas eu mantenho uma rotina de acordar cedo todos os dias. O que eu faço durante a semana? Nos primeiros horários é o horário que eu tenho de treinamento, tanto de mente quanto de corpo. Então 5 horas eu acordo, até 5h30 tomo um café, 5h30 e 7 é horário de estudo. Então eu leio, vejo algum treinamento, alguma coisa uma mentoria que eu comprei ali. Então é aquele meu período que é o sagrado para mim aprender, né? Tá sempre aprendendo. Das 7h30 às 8h30 eu vou treinar, 9, 9h30 eu tô na imobiliária. Daí esse é o horário de gestão, né? Que é das 9, 9h30 até 18, 18h30. Nesse período, pode falar. Até o nosso amigo César Hack fala que se a gente não está lendo nada de novo, a nossa mente está atrofiando, né? Exatamente. Então, você acorda todo dia cedo e tem uma rotina, né? Tem uma rotina. E eu vejo que quando eu não faço, tudo é questão de hábitos, né? Quando eu não faço isso, eu me sinto mal, assim. Então eu preciso, isso me faz bem, é meio que uma terapia para mim, como treinar. Quando eu chego na imobiliária, nesse período comercial, é o horário que eu me foco na gestão, né? Então ali eu estou 100% na gestão, então faço a reunião segunda-feira do time de alinhamento, faço os one-on-one durante a semana, eu procuro falar sempre, todo dia com todos os corretores, né? Então isso é um hábito que eu tenho. E no período noturno é o horário que eu me dedico à mentoria, né? Então, inclusive, as aulas da mentoria são sempre às 19h30, 20 horas, online, né? E é o horário que eu vou produzir algum conteúdo, vou produzir alguma parte voltada para a mentoria. Então eu consigo dividir manhã, tarde e noite, essas 3 áreas aí, consigo lidar bem com elas. Legal, e você sabe que você falou agora sobre mentoria, né? E um caso inusitado que para sentar no Chama que Vende você precisa ter resultado. Exatamente. Né? Então não basta ser um coach palestrinha, né? E você tem que ter resultado. Exatamente. Né? E o que eu vejo com a mentoria, né? O pessoal banaliza um pouco essa parte de coach, mentoria, mas eu entendo que assim, a mentoria, se você hoje é um nível 7, você pode ensinar pessoas nível 6, 5, 4, 3, só que você precisa ter a humildade de sentar na cadeira para aprender a se tornar um 8, 9. Então, sempre vai ter alguém que pode ensinar pessoas abaixo e você também sempre vai ter alguém com quem você vai aprender. Então, eu vejo que a mentoria ela é um corta-caminho, né? Então, o sucesso deixa pizza. Você está encurtando o teu caminho para o sucesso com pessoas que já fizeram aquilo, já chegaram lá. Então, Machado, qual é a dica prática para corretores que se perdem ao longo do dia? Primeiro é ter agenda, né? E o segundo é saber onde você quer chegar. Eu vejo que isso é o principal erro. Por quê? Se você sabe onde você quer chegar, você tem um resultado final. O que você vai fazer? Você vai fazer o planejamento, que é o quê? É o caminho onde você vai chegar lá. Então, você vai organizar a tua semana. Ó, eu preciso fazer isso aqui, né? Então, eu vou organizar a semana para fazer isso. Então, você vai pavimentar o teu caminho. Só que o maior erro é que as pessoas não sabem onde elas querem chegar. Então, como é que elas vão organizar o tempo e como é que elas vão escolher as atividades? Porque quando você sabe onde você quer chegar, você aprende a dizer não. E daí você fala assim, não, essa atividade vai me levar ou não vai me levar perto do meu resultado? Eu não vou fazer. Eu vou fazer a mesma coisa que a gente falou ali. O corretor hoje, ele é do lançamento, mas daí entra um sobrado na região metropolitana, ele quer angariar. Não, isso aqui não faz parte não vai me deixar perto do resultado. Então você começa, quando você sabe onde você quer chegar, você tem um propósito, um objetivo final, você começa a escolher realmente o que é produtivo. E o maior erro das pessoas é que 60%, 70% do dia é improdutivo. E a vida é juros compostos, né? Então, se você tem uma rotina segunda improdutiva, terça improdutiva,
o resultado é improdutivo na tua semana. Agora, se você realmente faz coisas produtivas visando o teu resultado, a tua semana é produtiva. Então, é um acúmulo, né, de ações. E aí tem aquela frase, né? Quem não controla o tempo vai estar sempre correndo atrás da venda, né, Machado? Exatamente. Fala um pouquinho para mim, na tua opinião, a disciplina é muito mais importante que a motivação? Com certeza. Por quê? Porque a motivação é o que te faz começar, né? Então você está motivado, pode ver, academia, começou no mercado imobiliário, mas o que te faz caminhar mesmo por um bom tempo é a disciplina. É, né? O que então, vai suportar o processo. É o que vai suportar o processo. Então a disciplina ela é muito mais importante porque é o dia a dia ali que realmente você vai conseguir chegar lá no resultado final. E a gente vê que os bons vendedores, eles têm algo em comum, né? Que é a disciplina, a rotina e a alta performance. Entrando agora no bloco 4 do teu método, Machado, que a gente fala sobre atendimento e fechamento, né? Qual é o momento mais crítico no atendimento? Eu vejo que é um momento do funil que ele é negligenciado, assim, que é a qualificação. Eu vejo que na qualificação você vai entender realmente qual que é o real motivo da compra desse cliente, né? Qual que tem por trás, porque assim... o cliente quer comprar um apartamento de 100 metros, 3 quartos, na região da Água Verde, mas qual que é o real motivo? Ele tem um motivo por trás. Às vezes ele quer uma piscina para o filho, às vezes ele quer ficar perto da mãe porque ele tem uma rede de apoio, porque ele tem uma criança pequena. Então, quando o corretor ele consegue ter as perguntas certas e qualificar melhores, porque é o começo do funil, né? Então, se você qualificar melhor, você vai visitar menos apartamentos, você vai vai chegar numa proposta mais redonda e, consequentemente, você vai fechar o negócio mais fácil. Então, eu vejo que essa parte do processo é um processo que é negligenciado por muitos corretores, mas é um processo que é de muita importância por ter o funil ele fluir melhor. Né? Falando um pouquinho, então, de atendimento e fechamento. Como transformar uma conversa em fechamento? Eu acho que o corretor ele precisa ter perguntas incisivas, né? Então, ele, por exemplo, num atendimento, ele precisa começar a entender, né? Você, por exemplo, tem mais alguma pessoa para tomar uma decisão dessa compra? Você tem esse dinheiro disponível hoje? Se a gente fechar esse negócio, esse sinal está disponível? Enfim, começar a trazer assunto mais para, lógico, você vai estar apresentando o produto, mas começar a induzir o cliente a andar no funil, né? Para você trazer ele para uma parte de fechamento. Falar de proposta, falar de valores, de sinal de negócio. Tem uma técnica muito boa, né? Que é aquela de 0 a 10. Qual é a nota que você daria para a gente fechar negócio hoje, né? Você já vai ter Isso é uma técnica, e daí né? você tem uma técnica de fechamento que é, se eu conseguir chegar no valor, a gente fecha o negócio. Então você começa a trazer o cliente realmente só de uma visita para ele fechar um negócio, né? Certo. E você tem algum case de sucesso, algum fechamento que estava improvável e virou venda? Tenho. A gente estava num produto no Ecoville, né? Então, no lançamento, e o cliente no meio lá do showroom falou que o que acontece? Ele morava no Ecoville há 15 anos, né? E no meio do atendimento, por isso que ele estava no Ecoville, mas ele falou que a esposa dele trabalhava em Colombo. E o que acontece? Há 15 anos atrás, o trânsito do Ecoville era uma coisa. Hoje, o trânsito do Ecoville é uma confusão, né? Uma loucura. E a gente identificou que o cliente poderia mudar para a região norte, né? Então, e a gente estava com o lançamento de uma construtora concorrente na semana seguinte. A gente saiu do plantão de vendas ali e falou para lá, a gente está com outro produto na região do Cabral, que é basicamente a mesma planta, e trouxe o cliente, né? Você trazer um cliente do Ecoville para o Cabral é um pouco improvável. E ainda para ficar mais improvável, no dia do lançamento, é uma consultora que vende muito, né? Vende muito rápido. A cliente se enrolou no decorado, abriu as vendas às 9 horas, era 10 horas, a cliente se enrolou no decorado, queria ver com calma, sobrou só 2 unidades do prédio. Quando ela tinha metade da documentação e ficou faltando a certidão de casamento. Ela se enrolou, quando a gente foi entregar, tinha vendido aquela unidade que ela escolheu, só tinha uma. Nossa. Ela falou, vou ficar com essa. Quando chegou na parte da vaga, só tinha 3 vagas paralelas e era 80 mil a mais. Falou, meu Deus do céu. É a sorte que daí, como ela não escolheu a vaga, a consultora, né, ela bonificou com aquelas vagas ali. Mas foi uma venda que teve vários percalços no meio do caminho, mas a gente conseguiu fechar o negócio. Uma venda de 4 milhões, uma venda de milhões, hein? Olha aí, haja estômago, né, Machado? Uhum. Então, fechar não é pressionar, é mostrar que é a hora certa para fechar negócio. Exatamente. Então, entrando agora no último módulo do teu método, né? Que é a alta performance, né? O que significa ter a mentalidade de campeão em vendas? O que eu vejo, né? Todo mundo na vida tem problema. A vida é resolver problema, né? Então todo mundo tem problema
de saúde, filho que fica doente, enfim, isso é o normal. Mas o que é a mentalidade das pessoas de alta performance? É como elas reagem a isso, né? Hoje a gente vê o corretor, às vezes, perdeu uma venda e fica 30 dias chorando por essa venda. Meu Deus, a minha venda. Então, o corretor que tem a mentalidade de alta performance, ele vai ficar ali, né? Ele pode ficar bravo, ele deve ficar bravo, né? Mas é um dia, né? O Abel Ferreira fala, você tem um dia para ficar feliz e um dia para ficar triste. Depois daquele dia você vai comemorar a venda que você fez e você vai chorar e no outro dia é outra coisa. Então essa mentalidade que a gente tem de alta performance. E além disso, o que as pessoas de alta performance têm de diferente? As pessoas gostam de resolver problema, gostam de pressão. Por quê? Porque eles entendem que a pressão te joga para frente e gostam de ambientes desafiadores, né? Desconforto, né? Então, mais uma vez, a gente fala de desconforto. Por quê? Porque ninguém chega na alta performance na zona de conforto. Isso é claro. Eu acho que aqui fica uma provocação também, né, Machado? Porque muito do que você está falando vem de uma cultura corporativa. E eu tenho certeza que muitas pessoas que vão estar escutando o nosso podcast não têm essa cultura corporativa. Exatamente. E isso influencia muito no resultado do corretor, né? Exatamente. Então, corretor a gente já tem uma cultura de ter uma pressão, assim, né? Mas eu vejo que isso é positivo, né? Então, um exemplo que eu dou, né? O porquê que no último dia do mês você liga para o cliente e vai virar tabela e você vende mais? Por que nos outros 29, 30 dias você não trabalha igual ao último dia do mês? Então, isso uma bola que eu levanto para o corretor, porque muitas vezes ele pode estar num ambiente lá da imobiliária dele que não tem tanta pressão, mas quando ele bota uma pressão, né, no último dia ele vende mais. Então, essa é a questão. A pressão, quando você está pressionado, você faz mais, né? Então, esse ambiente nosso da Emaús Firmeira, que trabalha com isso, com ranking de vendas e tudo mais, faz com que as pessoas, elas elevam o seu nível, né? Legal. Você fala muito sobre modelo mental, né, Machado? Uhum. Por que a mente define o tamanho dos resultados que você alcança? Porque tudo começa na mente, né? Existe o ciclo do mindset, que é o quê? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. E quando você vai, principalmente um corretor, tem 4 coisas que ele pode, na mente dele, ele pode criar uma crença limitante, que é o quê? A respeito do trabalho dele, do mercado, do produto e da construtora. Ou seja, se ele colocar na cabeça dele que ele não vai vender aquele produto, ele não vai vender. Ou aquela consultora, o mercado tá... Não vai. Por quê? Porque ele não vai gerar um sentimento para se movimentar. Da mesma maneira, o contrário. Quando ele fala assim, pô, aquele produto é top, localização boa, eu vou fazer acontecer. O que acontece? Ele já começa a fazer ações, começar a gerar um sentimento de falar com os clientes da carteira dele, fazer uma ação no Parque Barigui, fazer uma ação na academia. Ou seja, ele está em movimento. E a ação, consequentemente, gera resultado, né? Então, esse ciclo do mindset que vai dar no resultado, ele começa sempre na tua crença, né? De que realmente aquilo vai dar certo ou não. Aí tem uma frase, né? O seu resultado cresce aonde a tua mente alcança e permite, né? Exatamente. Então, vamos dar sequência aqui, Machado. A gente finalizou os 5 pilares de uma mente de alta performance, né? E agora a gente vai falar muito sobre a cultura do time SEALS, né? Que todo mundo quer saber. Eu acho que todo mundo que te acompanha vê lá a bandeira da elite americana. Conta para nós por que o nome SEALS, por que você deu um nome para sua equipe, por que essa força do pertencimento é tão grande. A gente vê a energia da tua equipe que é diferente das outras equipes, né, Machado? Então, é porque assim, ó, você entende que é diferente eu falar equipe Machado dá muito, traz muito, remete a mim, né? E o SEALS remete ao time, né? Então as pessoas, isso gera pertencimento, as pessoas querem fazer parte, elas postam, equipe SEALS, enfim, a gente tem bandeira, tem camiseta, tem caneca, churrasco, enfim. Então, só de ter o nome, acho que gera muito pertencimento. E por que a equipe chama-se Navy SEALs, né? A Navy SEALs é a elite da Marinha Americana, é o exército mais bem treinado do mundo. E exatamente são os 3 pilares, né? Primeiro, é o time mais bem treinado no mundo. Em qual sentido? Eles treinam exatamente como eles vão para a guerra. Ou seja, se eles forem invadir um avião, eles vão treinar dentro do avião. Se eles forem invadir, por exemplo, eles que capturaram Osama Bin Laden. Então eles fizeram um treinamento, uma casa exatamente como era quando eles forem invadir, né? Ou seja, no mercado imobiliário existe um erro muito grande das pessoas, ela vai treinar em frente com o cliente, né? Então, essa parte de treinamento é um dos pilares. Então, treinamento. O segundo pilar é a questão do resultado. Os Navy SEALs raramente, quase nunca falham numa missão. Ou seja, eles são chamados para cumprir a missão. Então, esse é o segundo ponto, que é bater meta. E o terceiro ponto é a lealdade. É uma equipe pequena
que ninguém deixa ninguém para trás. Né? Se tiver alguém para trás, no Afeganistão eles voltam buscar. Então esses 3 pilares de altamente treinado, lealdade e uma equipe que bate metas fez com que eu trouxesse esse nome para minha equipe de Navy SEALs. Não, olha que incrível, né? E provavelmente toda essa inspiração vem do conhecimento que você vem adquirindo, né? E nomear a equipe deixa a equipe mais forte, né, Machado? E eu acho que dentro da Imóveis Primeiro a gente também tem outras equipes, né? O Xavier é o nosso gerente campeão aí do primeiro semestre Sim. de 2025, a equipe dele se chama Dynamo. A gente tem o Anderson com a equipe Eagles, a gente tem a Yankee com a equipe Yankers, e isso você começa a montar uma comunidade. Sim. E as pessoas começam a pertencer a algo e não só a uma imobiliária, né, meu Isso. amigo? E quando a pessoa ela gera, quando o corretor, né, ele tem senso de pertencimento, a chance dele sair do teu time é muito menor, né? Porque ele se sente parte de uma comunidade, exatamente. E vamos abrir a caixa preta então, meu Vamos amigo? lá. Vamos lá. Conta para nós, o que faz o time SEALS ser bicampeão de vendas da maior imobiliária de lançamentos de Curitiba e Santa Catarina? Então, eu tenho um slogan, né? Um tema que eu levo muito com a minha equipe, que até tem uma camiseta lá, né? Que é um mantra, na verdade, que é alinhamento, né? Que eu entendo que a equipe ela precisa estar 100% alinhada. Então, o líder ele precisa, principalmente no lançamento, né? Onde as informações são muito rápidas. Então, por isso que eu não abro mão de fazer reunião toda segunda-feira, seja presencial, seja online, porque todo mundo precisa estar na mesma página, né? Então, a primeira coisa é alinhamento. Segundo ponto é energia. Venda energia, né? Então, se você não tiver energia, e aqui a gente está falando de tanta energia de você se alimentar bem, de você treinar bem, de você ter uma energia de aguentar, né, o trabalho, quanto uma energia de paixão, né? Então, quanto mais você é apaixonado pelo que você faz além, né? Então, você trabalha até mais tarde, você vai num evento à noite, então, porque você gosta daquilo. Então, esse é um segundo pilar. O terceiro ponto é a parte de execução, né? Não adianta você ter, que nem a gente falou ali, um planejamento maravilhoso, um PowerPoint maravilhoso, se você não executa, né? O nosso amigo bom e velho Paulo Orlandini fala, o mundo é dos fazedores. E eu entendo que é assim, as pessoas que estão em movimento estão gerando coisa boa. E depois da execução vem a constância, né? Que não adianta também você executar de vez em quando. Então, o quarto pilar que eu vejo do nosso mantra é a constância, que é estar fazendo o tempo todo. A gente acabou de falar aqui, que é você precisa prospectar o tempo todo, você precisa fazer follow-up o tempo todo. E o quinto e último não poderia ser o resultado, né? Porque o resultado é o que manda no mercado. Então, se você não tiver resultado, você não manda no mercado. Então, você finaliza esse mantra da equipe SEALS, que é o quê? Uma equipe 100% alinhada, com energia alta, executando todos os dias, é impossível você não conseguir resultado. Não, e acompanhando os teus números, né, Machado? Algo bem interessante da tua gestão é a tua preocupação em todos da equipe vender. Isso, Né? exatamente. Você é inconformado ou incomodado quando você olha lá que tem 80 performando e 20 não performando. Aí você chama esses corretores para o one-on-one e começa a entender qual parte do processo aquele corretor está deixando de fazer e por isso que ele está sem vender, né? Sim, e o gargalo normalmente da equipe é os que estão sem vender, né? Eu acho que o último colocado do teu time não pode estar menos de 50% do primeiro, né? Então você nunca pode ter essa disparidade, né? Então é aí que normalmente está o gargalo tanto da gerência quanto da empresa, né? Essas pessoas que estão muito abaixo, essas pessoas que precisam de mais atenção, né? E eu lembro muito bem que a gente montou um planejamento de acompanhamento do teu time, né? Eu acho que a gente pode trazer alguns insights para os ouvintes. Primeiro que você tem um ranking interno de resultado diário que é postado no fim do dia, todos os dias no grupo do seu time, com o resultado de cada um dentro da sua equipe, certo? Sim, sim. E ainda faço esse ranking, né? E ainda faço uma premiação trimestral com um troféu para para o top 3 do trimestre, e mês a mês eu tenho uma postagem no Instagram ali com o top 3 do mês. Então isso é uma forma também de você reconhecer e incentivar ali essa concorrência dentro da equipe. E mostrar quem está seguindo o processo. Exatamente. E outro insight, né, que a gente pode passar para o pessoal é como você controla o meio, né? Hoje você tem muito claro o número de visitas que cada corretor faz, o número de ligações, o número de prospecções novas, e você começa a entender que tem corretores que têm uma performance muito maior e outros menores. Sim. E aí é muito fácil você fazer uma gestão, porque gestão é feita de números, né? Com números não tem como se esconder. Sim.
Então aqui, Machado, a equipe SEALS, né, o SEALS ele não é só um corretor, ela é elite, porque ela joga para vencer todo mês. Exatamente. Vamos caminhar para o bloco Mentoria e Workshop, que está todo mundo curioso para saber, né, Machado? Recentemente você deu uma virada de chave na tua carreira, depois que você adquiriu o resultado, repertório, principalmente você começou a aplicar todo Sim. o ensinamento que você adquiriu e, na minha opinião, hoje essa habilidade tua de adquirir conhecimento e aplicar é o que fez você chegar até aqui nessa mesa, né, Exatamente. Machado? Então, falando de mentoria e workshop, o programa Corretor de Alta Performance, acompanhamento em grupo, para quem é e como funciona esse treinamento, Machado? Então, aqui a gente pode trabalhar tanto com o corretor que ele está iniciando, que ele quer realmente conhecer ali o passo a passo do mercado, então do mercado imobiliário, então desde do início ali o básico bem feito que a gente fala, o corretor que ele já está um pouco mais avançado, mas está estagnado, então ele está buscando ter recorrência de vendas, ele quer buscar vender todos os meses, e até mesmo o gestor que quer, às vezes, acompanhar, ele pode trazer essa informação para um corretor dele para ajudar esse corretor a estar vendendo todo mês, né? Certo. E esse treinamento é só para corretor de dentro da Imóveis Primeiro ou é aberto para o mercado? Não é aberto para o mercado. E você também tem um treinamento para formação de líderes também, né? Tem, aham. Legal, porque hoje você ocupa a cadeira de gerente geral, que o teu papel é formar Exatamente. novos líderes para conseguir crescer, né? Dando sequência aqui, no gancho do workshop, né? Para divulgar o workshop presencial, a gente reparou que você fez agora dia 17/9, né? Foi ontem, lá no auditório do Nelson Perquadra, na nossa sede da Imóveis Primeira Norte. Um abraço para a Imóveis Primeira Norte, um abraço para todo o time da Imóveis Primeira Norte, a filial da Imóveis de Primeira. Conta para nós, como que funciona esse workshop na prática? Então, o workshop eu fiz sobre modelo mental, né? Qual que é a diferença o que influencia isso nos teus resultados, né? Isso foi o workshop presencial. Então, a gente trabalha com workshop presencial e o online, né? O online, que é o treinamento, eu trabalho desde a parte de prospecção, passando por objeções, atendimento e fechamento, passando por a questão da administração do tempo e chegando no modelo mental. Então a gente tem tanto a parte online, né, onde a gente trabalha, um grupo, é um treinamento em grupo, né, a gente faz a cada 15 dias pelo Zoom, né, então normalmente toda segunda-feira, 7h30, 8 horas da noite, e existe agora, e também são duas pontos que eu estou trabalhando, que é a parte do presencial, que é o workshop, onde aí sim a gente fala muito sobre o modelo mental, porque eu entendo que o modelo mental é algo muito negligenciado também no mercado imobiliário, né? As pessoas, não que a técnica não seja importante, a gente está falando sobre técnica aqui, sobre a importância de você ser um especialista, de você conhecer o mercado, mas 90% das vendas é parte mental, né? Como é que você vai se preparar, como é que você vai ter um mindset para encarar teu cliente, como é que você vai reagir a um não, né? Enfim, toda essa parte, como é que você vai reagir a esse mercado tão difícil que é o mercado imobiliário. Como é que é aquela fala que você me fala? Não é sobre talento, é sobre falta de método, estrutura e conhecimento, né, Machado? Exatamente. E acompanhamento. Exatamente. Então, assim, em breve, você comentou comigo que a gente vai estar fazendo algumas lives, né? Exatamente. Para estar divulgando a agenda desses workshops. E nesses workshops, além do modelo mental, que é o teu método que está fazendo uma mudança aí incrível no seu time, que inclusive você está abrindo para fora do mercado, para quem quiser participar desse teu ecossistema mesmo, não estando na Imóveis Primeiro, você está abrindo isso. E já vou dar o spoiler aqui, né? Como a Imóveis Primeiro é uma empresa muito focada na inovação, focada em tecnologia, marketing, vendas, nós vamos fazer um combinado, né? Você vai trazer o método do modelo mental e eu vou trazer o que está acontecendo de mudanças de tecnologia e IA no mercado imobiliário, mais marketing e vendas. E em breve a gente vai abrir aí uma turma, um workshop junto, presencial e online, para o pessoal entender essa nova mudança do mercado. Então, vocês não podem perder. Quando a gente anunciar, vai ser para poucas pessoas, né, Machado? Exatamente, exclusivo. Então, vamos caminhar para o encerramento, meu amigo? Vamos lá. Vou fazer 2 perguntas finais para a gente encerrar aqui e dar sequência no nosso dia. Felipe Machado, se tivesse que começar do zero hoje, sem contato, só com a sua mentalidade, qual seria o primeiro passo para voltar a ser um campeão? Eu entenderia quem é a pessoa que mais vende, quem é o campeão
de vendas e colaria nele. Né? Então eu colaria nele, eu ia almoçar com ele, ia perguntar. Por quê? Porque o sucesso deixa pistas. Então quando você está perto de alguém que já fez dentro daquela imobiliária, que é o campeão de vendas, você vai encurtar caminho. Né? Então, esse é o principal conselho que eu deixo para quem está começando, é o que eu faria. Né? Por quê? Porque você vai começar a entender o que aquela pessoa faz, por que ele está vendendo e os outros não estão, o que ele faz de diferente. Então, você vai começar a entender o que realmente funciona dentro do mercado que aquela imobiliária está inserida. Legal, muito bom. Machado, aproveita para dar um recado lá para o seu time, da equipe Seals. O recado para a equipe Seals aí, eu acho que quero agradecer, né, esse resultado aí que eu e eles construímos aí durante esses últimos anos, tem muito a ver com a equipe, né? Eu entendo que o gestor, ele na verdade, ele transforma pessoas normais em extraordinárias, né? Então, quem está construindo o resultado são eles. O meu papel é fazer esse transbordo de informações e também causar esse desconforto, né? Porque eu vejo que o ser humano é assim, quando ele é desafiado, quando ele entra em desconforto, ele produz mais. E esse é o meu papel dentro da equipe Seals. Mas eu acredito que o grande resultado vem deles, né, do time que produziu. E para aquelas pessoas que não fazem parte do mercado imobiliário ou são iniciantes e não têm experiência, qual é o recado que você daria para uma pessoa que se interessou pela sua gestão e quer fazer parte da equipe Seals? Para a pessoa que está iniciando, né, na profissão, é aquilo que eu falei, né? A pessoa tem que vir para rachar e tem que entender que ela precisa roer o osso até o fim, né? Então, esses os dois recados que eu deixo para quem está iniciando. E para quem já está no mercado, o recado que eu deixo é cuide das tuas rotinas, né? Então, cuide dos teus hábitos diários. Por quê? As pessoas elas são muito preocupadas com a meta no fim do mês, com aquele resultado. Eu preciso bater 1 milhão, eu preciso bater 2 milhões, mas ela não cuida do dia a dia. E o jogo é o dia a dia. Você vai mexer o ponteiro no final hoje, é na tua taxa de conversão, é no teu número de ligações, enfim, quantas ativações você fez na carteira. Então, o recado que eu deixo para o corretor é, seja iniciante ou não, cuide das tuas rotinas, né? Que elas são muito importantes. Por quê? Aquilo que eu falei, a vida é juros compostos. Então, se você tiver uma rotina improdutiva, quando você vê, passou 15 dias, passou um mês, passou 3 meses, você não vende e sai do mercado. Então, cuide das tuas rotinas. E isso que eu trabalho muito lá. Então, assim, o recado que eu deixo é, se você quer vir trabalhar num time que vende muito e que é campeão, né? A gente pode marcar um café lá na IP Norte e pode conversar. E acredito que eu entendo muito que assim, se a pessoa tiver afim, o resto a gente ensina lá, né? Então, se a pessoa realmente ela tem ambição, ela quer crescer, quer ganhar dinheiro dentro do mercado imobiliário, o resto eu consigo ensinar para ela. E isso você é a prova viva, né? Exatamente. Nada como na prática. Você quer deixar para os nossos ouvintes as suas redes sociais, para o pessoal te achar, e como que o pessoal te acha? Meu Instagram é felipemachado.imóveis. Então lá eu trago bastante insights, né? Então, inclusive, ontem eu criei um canal, né? Um canal que eu mando insights toda manhã, né? Então eu comecei esse movimento ontem, né? Onde eu mando toda manhã um insight. Eu sempre tento fazer esse transbordo com as pessoas, né? Eu vejo que assim, quando você chega num nível que você não assim num nível, mas que você tem um pouco de conhecimento, acho que você precisa transbordar isso para as pessoas, né? Você não, mesmo que sejam pessoas que não são da tua equipe, não são da tua imobiliária, mas eu vejo que isso ajuda o mercado, né? Então eu acho que eu precisava fazer isso e eu criei esse canal justamente para poder trazer esses insights diários. Às vezes é uma coisa sobre disciplina, é algo sobre performance, é uma motivação, mas que você sabe que você pode ajudar alguém, né? Então, quem me seguir lá vai conseguir ver isso todos os dias que eu entrego um pouquinho ali a cada dia. Pode ser pouco, mas às vezes para uma pessoa pode ser aquilo que ela precisa ouvir, precisa ler, que pode ajudar ela no seu dia a dia. É aquilo que você falou, né? Um insight que você consiga aplicar já valeu. Exatamente. Machado, eu acho que para mim é muito orgulho estar aqui hoje fazendo essa entrevista com você. Você é um cara, de fato, merece estar onde está, porque você lutou todos os dias para isso, né? E eu estou muito feliz de poder participar como amigo, como empresário, como Imóveis de Primeira, a chegar aonde você chegou e poder te impulsionar a realizar todos os teus sonhos. E vamos encerrar o nosso podcast por aqui. Esse foi o 6º episódio do Chama que Vende, com o meu amigo Felipe Machado,
o gerente bicampeão de vendas da Imóveis de Primeira, fundador da equipe SEALS, da Elite Americana, a equipe que bate meta todos os meses, fundador do método Os 5 Pilares da Mente da Alta Performance e agora o criador do workshop presencial com o tema Modelo Mental para mudar aí a performance do corretor. Não perca esse episódio com o meu amigo Felipe Machado. Um forte abraço a todos vocês. Valeu! Boa.